Seres das Trevas, oi! Somos o Divã de Singularidades e estamos no YouTube e Spotify. Por favor, curta, compartilhe e ative as notificações do nosso canal. É isso que vai fazer com que a gente consiga continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Eu sou Paula Feb, escritora e psicanalista. Nosso analisante fez do TikTok sua vitrine. Ele, que passa 3 horas por dia entre academias. Quando não está treinando, está lendo. Bem-vindo, Digão. Digão, muito bem-vindo. Obrigado. Uma honra estar aqui no seu lindo Eu cenário. tô muito feliz de você estar aqui Também também. estou. Me fala como você tem estado. Como eu tenho estado? Olha, essa é uma pergunta engraçada, porque se fosse feita há 3 semanas atrás, a resposta seria completamente diferente. Hum, Porque, enfim, eu terminei meu namoro tem 5, 6 meses, mais ou menos. hum, Um namoro, assim, um casamento, praticamente. hum. E Morava junto? morava Hum, junto, dividia contas, etc. hum. E eu fiquei por 4 meses completamente morto, assim. Juro, até sumi, né, das redes Jura? sociais. Fiquei, tipo, um mês sem postar vídeo. Foi uma loucura. Só que, há 3 semanas atrás, um belo dia antes de dormir, eu... Eu não sou religioso, mas eu falei assim, ai, tô tão do fundo do poço, vou tentar alguma coisa. Gente, juro, eu fechei assim meu olho, falei com Deus, 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 nem, não Deus, cristão, Uhum, Deus. uhum. E falei assim, nossa, eu tô muito cansado. E eu falei, tipo, chorando muito, tô muito cansado. Não aguento mais, eu quero voltar a ser feliz, porque eu era uma pessoa muito feliz. Mas você estava cansado por causa do fim? De ter De, que lidar com o fim? de lidar com o fim, com as emoções, de estar triste todo dia. Uhum. E aí eu falei assim, eu queria muito acordar amanhã. Juro, juro, eu falei, eu queria muito acordar amanhã e simplesmente estar bem. Isso foi há 3 semanas. E tem 3 semanas que eu estou bem. Foi, tipo assim, eu simplesmente acordei bem. E o meu melhor amigo, que é o Lucas Barros, ele até mandou mensagem essa semana: Nossa, amigo, parece que você evoluiu 3 anos em 3 semanas, eu não sei o que aconteceu. Que E incrível. realmente, minha mente mudou em relação a tudo. Simplesmente do dia pra O noite. Lucas, eu não sabia que ele era seu melhor Nossa, a amigo. gente é um só, Ele juro. leu Vantagens, que encontrei na morte do meu pai. Ele postou, ele falou do Ah, meu livro. Deus! É. Ah, ele é a pessoa que eu mais confio, assim, de gosto literário, juro. Ele tem um gosto. Nossa. De Ah, tudo, na verdade. A gente eu é. adoro ele. Eu Que adoro ele. legal. A gente é. Ele, nossa, inclusive, ele estava comigo no momento que o meu namorado terminou comigo. Hum, Ele estava na minha casa. Então, tipo hum. assim, a gente viajou no mesmo dia. Então, ele nesses meses, parte da culpa de eu ainda estar aqui é dele, porque ele, nossa, ele me salvou assim, me salvou. Te Que amo. bom, Um hein? beijo pra ele, eu amo Um muito ele. beijo, Lucas. É, e me fala então sobre o fim. É, como foi lidar com o fim? Assim, eu sou fã, como um bom fã da Taylor Swift, eu já estava bem. Eu nunca tinha passado por ele, mas eu estava. Eu tinha noção, um Uhum, pouco. Tipo, eu uhum, achava que eu tinha 100%, mas eu percebi que eu tinha 10% da noção. uhum. Porque, nossa, que é muito difícil, né? Tem uma música dela que o nome é Black Dog, The Black Dog, que ela fala que velhos hábitos morrem gritando. E eu experienciei isso porque tudo morreu. Tipo assim, eu morava com ele, as nossas coisas eram juntas, então eu me senti um recém-nascido assim que eu terminei, porque mudei de estado, tive que voltar a morar com minha família até conseguir me reorganizar aqui em São Paulo. E então, tipo assim, a academia que eu ia não era mais a academia que eu ia, o mercado que eu ia não era mais o mercado que eu ia, o som na hora de dormir não era mais o mesmo, mudou tudo. Então, e realmente, os hábitos eles morreram gritando, gritando, gritando. E. Mas a partir do momento que tudo muda, assim, talvez tenha um lado mais fácil nisso, porque já que tudo mudou, aquela vida virou passado, né? Então, aí, isso é uma coisa que eu demorei pra aprender. Mas também foi a própria Taylor Swift no mesmo álbum, que é no último que ela lançou, que é sobre o término do relacionamento dela, que foram tipo 5, 6 anos. Uhum. E ela termina o álbum com a frase: Antes e agora eu releio o nosso manuscrito, mas essa história não é mais minha. E eu A demorei. distância, né, Tipo da assim, eu história. demorei pra entender isso, que era uma coisa que aconteceu.
E agora eu sinto que a tristeza virou gratidão. E, tipo assim, eu sou muito feliz por tudo que a gente viveu. E antes, no começo da tristeza, eu queria que tudo apagasse. Que eu Uhum. apagasse da minha memória. Tipo, Brilho Brilho Eterno Eterno de uma Mente Sem é meu filme Lembrança. favorito. Eu queria passar por isso. Só que hoje eu jamais, nossa, jamais apagaria. Uhum. Porque eu apagaria uma parte de mim, porque se eu fizesse isso. Você sabe que quando a gente fala sobre análise, né, sobre a cura, a gente diz que a gente se cura não quando a gente esquece, mas quando a gente consegue lembrar sem que aquilo machuque. É, exatamente. E foi exatamente, esse foi exatamente o ponto que eu sinto que mudou 3 semanas atrás. Porque toda vez que eu lembrava, eu chorava. Eu passei 4 meses chorando todo dia, várias vezes Caramba. por dia. Várias vezes. E nessas últimas, inclusive vindo pra cá, eu passei por um lugar e eu lembrei de uma coisa e eu simplesmente senti gratidão. E aí eu fiquei pensando, nossa, que loucura. Eu queria muito poder explicar, assim, o que que aconteceu. Mas Mas é simplesmente o alívio, aconteceu. né? É um alívio, É o nossa. alívio. E sei lá, como as coisas começam a ter muito mais graça também, porque também conversando com o Lucas, tudo que eu falar que eu tô conversando é com o Lucas Barros. Não preciso nem mais colocar isso em parênteses. Eu tava falando, que ele falou assim comigo, amigo, é muito doido a sensação de namorar alguém e ficar um pouco com esse receio de que uma hora vai acabar. E aí, o meu eu de 3 semanas atrás teria concordado com ele e ficado super mal. Mas eu respondi ele uma coisa que eu agora acredito genuinamente. Eu falei, nossa, amigo, sim, mas imagina nunca mais ter a sensação de se apaixonar por alguém. Uhum, E aí ele ficou, nossa, realmente. Tipo assim, uhum. acaba, que pena, mas isso também, que bom que acaba, porque recomeça. Então é isso Recomeça uma mesmo, outra vida, né? Uma uma outra outra vida. possibilidade E também. nossa, se a gente ficar. Assim, eu acredito super que tem amores que duram pra sempre. Eu sou esse tipo de romântico. E acredito Eu também que sou você. também. Eu Eu acredito também que você acredito. pode se renovar dentro desse amor, mas também Sim. ele acabar também é muito bom, porque a Sim. gente também se perde um pouco, né? É. Quando a gente namora. Eu tô Tem percebendo um. isso, tô redescobrindo várias coisas minhas que eu não sabia que eu tinha Quanto tempo perdido. você ficou? 3 anos. É, Foi é bastante. bastante No, tempo. no tempo gay também, isso é muito tempo. É muito tempo. Na vida Na gay vida gay em São é o Paulo, dobro. isso é. Gente, morando junto é uma. Entendi. Como superar um término? 1. Jogue fora todas as lembranças. 2. Faça um detox digital. 3. Ponha o foco na sua vida, não no que a pessoa está fazendo. 4. Não aceite ter relações íntimas com a pessoa depois do término. Eu acho muito bonito o jeito que você está falando sobre a possibilidade de uma nova vida, né? Assim, e tem um autor nacional, eu não lembro agora o nome dele, mas ele tem um livro que chama Não Há Castigo Maior do que um Amor que Dure para Sempre. Nossa, eu vou ler isso. Por quê? Porque também não te dá a possibilidade de perceber coisas novas sobre você. Sim. E eu acho que isso cabe até no sentido nem de um amor que dure, não. Às vezes até que acabou, você tá sozinho, o amor, e o amor continua ali vivo dentro de você. É, Eu tenho um conhecido meu que ele conversa comigo frequentemente, que ele tem 5 anos que ele terminou, e ele ainda é. Ele não consegue se relacionar com ninguém, porque ele ainda é apaixonado pela essa mesma pessoa. E aí eu fico assim. É exatamente isso. É uma cadeia, né? Querendo ou não, porque quando a gente tá apaixonado, a gente meio que se move por isso. uhum. Quando a gente não sabe lidar bem. E esse meu amigo, por exemplo, não sabe. Então, Mas também o que a gente faz desse amor é algo que a gente. Eu acredito que de certa forma a gente escolhe, sabe? Do que a gente quer ser refém. sim. É, então eu acho que Isso é uma verdade. a gente pode ressignificar as coisas. Sim. E isso aí que você falou de escolher ser refém, eu acho que isso também foi uma chave que mudou nessas três Uhum. semanas, nesse dia, da noite pro dia. Não, acredito que não tenha sido só Deus. Foi nesse dia que eu decidi, falei, não. Aquele tá na moda agora no TikTok falar que o velório acaba quando o defunto levanta do caixão. Tá na Uhum. moda falar sobre isso. Uhum. E eu ficava zoando isso, mas é isso mesmo, sabe? Eu decidi sair do caixão, eu decidi parar de ficar triste e foi uma decisão. No final das contas, foi simplesmente o grande segredo é que foi uma decisão. Eu achava que eu tinha me decidido por várias vezes, mas eu não tinha. Porque eu decidia, entre aspas, mas aí ficava ouvindo músicas que super me afundavam. Aí ficava
penetrando assim nesse sentimento, que eu sei que também faz parte da cura, mas eu acho que chegou um ponto que vira só tortura mesmo. Que eu acho que eu acho não, eu tava nesse ponto. E Uhum. eu não parava de fazer isso. E eu falei, ai, quer saber? Vou dar um tempo de ouvir coisa triste, vou pensar, fiz uma lista de coisas que eu queria focar. Falei, vou pegar essa tristeza e vou focar nessas coisas. E deu certo. E aí, esses dias eu fui ouvir um álbum da Phoebe Bridgers. Eu sou muito fã dela. E esse álbum foi assim, junto com o da Taylor, foi minha tortura nesses meses. E eu dei play nele. Gente, juro, eu tô tão tranquilo que eu dormi. Tipo, chegou no final do álbum, eu Olha, dormi, ouvindo. Tipo, e eu só conseguia pensar, nossa, que músicas boas. Antes eu ficava, nossa, que tristeza. e cara, e tem esse processo, na verdade, com qualquer tipo de luto, Uhum, né, porque o sim, luto saudável é esse que depois chega um ponto que você fala: "Chega, eu não aguento mais", sim, né, e eu posso pensar nisso quando eu perdi meu pai, assim. E aí chegou um ponto que você fala: "Cara, chega, antes é uma dor insuportável e aí depois aquilo vai se ressignificando", e essa é a graça da coisa. Porque você muda, assim, sim. você consegue aí é quando você vê a sua própria transformação, né. Sim. E é até engraçado falar disso, porque minha For You, assim, era só gente falando sobre isso, né, psicólogos e TikTok, etcétera, Aham. que eu queria ouvir muitas pessoas. E eu via que muitas pessoas, quando viam outras falando de estar bem, duvidavam só porque estavam falando. Tipo Uhum. aqui, eu tô aqui super falando que eu tô bem. E as pessoas têm essa mania de achar que quanto mais a gente fala que a gente tá bem, pior a gente tá. Só que não, porque, Não. gente, juro, o desespero que foi esses meses, eu ficaria pra sempre falando para as pessoas como sair disso, porque foi, nossa, Uhum, foi uhum. assim, horrível. Foi horrível. Você acha que essa foi, até agora, assim, a grande dor da sua vida? Sim. E É. eu não sei, e eu acho que talvez vá ser pra sempre a maior, porque eu tive muita culpa nessa dor, sabe? Tipo, eu tive Hum. muito, como eu posso dizer? Porque o amor, ele não morre do nada, ele vai morrendo, né? E, Uhum. eu falo isso sem nenhum problema. Eu não sabia muito lidar com devolver o amor que eu recebia. Eu não, por conta de coisas que eu já passei, etc. E eu não tratava isso. Então, tipo assim, eu nunca fui uma pessoa escrota nem nada, mas, por exemplo, eu tive muitos problemas de frieza, por exemplo. Que eu não sabia devolver, eu recebia muito e às vezes eu devolvia pouco. Hum. E aí, no relacionamento, se isso foi virando uma bola de neve, sabe? Chegou um ponto que aí às vezes o papel invertia. Eu dava muito e recebia pouco. E a gente não foi sabendo lidar. Então eu acho que também tem isso, né? Do amor que dá errado, a gente vai aprendendo a amar. Uma coisa, outra coisa, tudo pra mim é Taylor Swift. Uma outra coisa que a Taylor fala pra, um- pra uma pessoa que ela namorou, ela escreveu uma música que ela agradece a todas as mulheres que ele amou, porque tornou ele o homem que ela ama. E Hum. eu acho que é isso, sabe? A gente vai passando por essas experiências, errando, se machucando e aprendendo. E eu acho que quanto mais a gente aprende, mais fácil vai ser lidar com a dor e talvez menor também seja a dor, porque a culpa pesa muito na hora da dor, né? Quando você se sente culpado. Eu acho muito interessante a questão da culpa, principalmente quando a gente fala da culpa masculina. Uhum. Porque quando a gente fala de mulher, né, a gente fala sempre da mãe, por exemplo, nasce uma mãe, nasce uma culpa, tudo Aham. isso. Mas tem a questão da culpa masculina de se achar responsável, muito responsável por muitas Sim, coisas, e eu acho que isso pesa bastante, né. sim, isso sim. Foi. É, é porque também, o que eu tava. Uma coisa que eu falei muito com o meu psicólogo, né? É, a culpa é minha ótica da situação, né? Eu sinto que eu tenho a culpa, Tá. mas eu não sei se eu tenho mesmo. Quem É, julga? quem julga, sabe? Ela não precisa nem existir, na verdade. Exato, tipo, e eu falo, em situação X eu não soube devolver esse amor. Hum. Mas eu não, eu fico pensando, eu não sei também se esse amor foi me dado da forma certa, sabe? Porque às vezes eu recebia a cobrança depois e eu ficava com a cobrança, mas eu não sabia se era uma cobrança justa, sabe? Porque também tem isso, né? Vai de pessoa pra pessoa. Às vezes, por exemplo, agora meio que matando o que eu falei, mas
Eu tinha culpa de não saber devolver o amor. Mas às vezes aquilo ali é o meu máximo. E vai ser pra sempre o meu máximo de amor. E para alguém isso vai ser muita coisa, sabe? Então, a culpa ela também pode não existir. Uma coisa que o meu ex falava muito ele sempre falava tipo, se tem eu, tem pra mim. E isso é uma coisa que eu peguei pra mim também, porque é Uhum. um fato. Por exemplo, se ele se eu tô com alguém e essa pessoa reclama do meu amor, não significa que ele não seja bom. Às vezes ele só é pra outra pessoa. E tá Uhum. tudo bem. Uhum. E eu acho que isso aí entra em várias coisas É, de culpa. é. Porque as situações elas são muito delicadas, sabe? E as pessoas gostam também de tirar um vilão, né? Tem que ter um vilão na história. Às vezes a gente realmente é o vilão. No meu caso, eu sei que não teve vilão. Foi Mas mútuo. Mas assim, você trabalha com literatura, você lê muito, então a gente também sabe que a jornada do herói, Uhum. de essa coisa dicotômica de bom e mal, não é bem assim, né? Todo mundo pode ser tudo o tempo Nossa, sim, inteiro. esse aí do bem e o mal foi o que eu acho que talvez tenha sido o tópico que eu mais me peguei pensando nesses dias. Porque nas primeiras semanas, na minha terapia, eu adoro falar das coisas que eu falo na terapia, porque o meu terapeuta ele me ensinou tanto. Nas primeiras semanas eu ficava muito nessa coisa de eu sou o vilão, eu sou o vilão, eu sou o vilão. Porque pra mim é simples. E isso já ia pro meu ego, sabe? Se acabou é porque deu errado, se deu errado eu sou culpado, se eu sou culpado eu sou o vilão. E realmente não é isso de ser vilão, de ser bom, de ser mal. Às vezes só acontece. É, E é uma só coisa. acontece. A vida A vida acontece. acontece, tá tudo É, certo. exato. E e também, às vezes, até ser o vilão, gente. Às vezes a gente tem que ser vilão na vida. A gente vai ser o vilão na vida de alguém. Eu com certeza já fui, você Sim, com certeza já foi. sim. Assim como as pessoas são na nossa vida. E não é uma condenação, né? Diga, eu queria entender, porque assim, você mostra também uma uma conexão emocional muito forte, o amor sendo algo grande e importante na sua vida. E é curioso porque você fala sobre, às vezes, essa questão de não saber demonstrar, mas até aqui eu já estou vendo que é algo grande. Então, eu queria entender se isso vem desde a infância, assim, você percebe esses resquícios? Então, sim. Mas aí acho que entra num tópico naquilo que eu falei real, real, de tipo assim, até agora percebendo ao vivo, né? Algo que talvez eu tenha que investigar. Hum. Porque eu falo que eu não sei. É exatamente aquilo que eu falei. Eu falo que eu não sei devolver, mas isso foi o que me falaram, né? Então, Então, talvez. Porque eu, de fato, eu sou uma pessoa. Gente, eu sou super. Super do amor. Eu amo muito, e sabe? você é super carinhoso com todo Sim, eu mundo. sou. Você fez a Bienal comigo, gente, ele fez a Bienal comigo, ele foi super carinhoso com todo mundo que foi falar com ele, entendeu, assim. Então, eu sou super chorão. Eu choro lendo, assistindo tudo. Sou do time. Quero casar, ter filhos. Mas. Eu acho que sim, porque também na minha infância, quem me criou foi minha avó, porque, enfim, meu pai deixou minha mãe quando ela me teve, quando ela me teve, e minha mãe teve que trabalhar desde muito cedo Uhum. para conseguir cuidar de mim, então ela ia para outra cidade. E Hum. aí eu só tive minha avó que cuidou de mim durante muito tempo. Minha mãe Uhum. também morava com a gente, mas ela chegava tarde, voltava cedo. Por uma época ela teve que morar em outra cidade. Enfim, tudo. Ela não era uma mãe ausente, pelo contrário, ela se ausentava para poder estar, para eu poder viver, né? Então, eu passava muito tempo na creche com a minha avó. Tipo assim, ela trabalhava na creche, eu ficava lá de manhã Hum. até a hora que ela saía. Então, eu sinto que eu não tinha pessoas fixas na minha vida, de trocas fixas. Tinha minha avó, e por muito tempo foi só minha avó. Uhum. Acho que até eu ter 10, 11, 12 anos. E, tipo assim, eu não lembro de amigos de infância, eu não lembro de ter amigos da minha infância, por exemplo. É mesmo? Sim. E não, isso não é algo que me dói, não, gente. Sim, É mas é uma super. Eu lembrança. só não lembro de ter amigos da infância. Eu comecei a ter amigos quando minha mãe me trouxe para o Rio de Janeiro. Me levou para o Rio de Janeiro, a gente está em São Paulo, achei que a gente estava no Rio. Para Cabo Frio, especificamente, que é onde ela trabalhava. E aí, onde ela me levou para lá. E aí, eu comecei entrei na escola.
no ensino fundamental, ensino fundamental. É, eu estudei antes, obviamente, ó, lá, lá onde, mas era tipo creche, criança, então nunca consegui me apegar muito a alguém. Uhum. E aí, enfim. é, e aí que começou o ciclo da minha vida de social, começou com 12, 13 anos, por aí. Entendi. Então, era muito complicado, porque as pessoas. Uma coisa que eu tinha muito, eu adoro falar sobre isso, eu tinha um anseio, assim, surreal. E eu tive até o segundo ano do ensino médio, terceiro ano, até agora há pouco, de ter um melhor amigo. Gente, você não tem noção. Dos 13 aos 18 anos de idade, eu procurava isso de uma forma que é surreal. E isso eu acho que foi o que mais ferrou, assim, minha cabeça, porque eu fazia literalmente qualquer coisa pela pessoa que era meu amigo, porque eu sentia que aquela pessoa precisava ter certeza que eu era o melhor amigo dessa pessoa. Hum, E aí, eu acho que essa fase da minha vida travou o meu jeito de demonstrar as coisas, porque desnivelou, sabe? E aí desnivelou tanto que acho que chegou um período que zerou. E aí eu fiquei frio por muito tempo. Mas depois que eu conheci o meu ex-namorado, isso foi ali que também resetou de novo essa balança, porque aí veio o amor, veio aquela coisa toda, tal, tal, tal. uhum. E aí foi isso. Acho que vem muito da infância, pelo fato de eu não ter tido. Não ter, é muito doido não ter nenhum Não ter amigo da minha infância. contato, que É, coisa, sim. que coisa. E os livros entraram na sua vida nessa fase já? Então, os livros entraram na minha vida nessa fase que eu comecei a socializar, porque eu não conseguia socializar. E aí eu ia pra biblioteca e eu ficava. Primeiro eu fingia que lia. Por um ano eu fingia que lia. Eu pegava, juro, eu pegava o livro. Eu ficava lá no recreio com o livro só aberto. Porque eu não conseguia falar com ninguém. E eu tinha vergonha de ficar simplesmente parado sozinho, né? E aí teve até um ano que eu sempre conto essa história, que eu ganhei de maior leitor do ano. Sendo que eu não li nenhum livro, mas eu não contei isso pra ninguém. Eu fiquei tipo assim, ai, obrigado e tal. Foi tipo 42 livros, um negócio sobre 50. Hoje em dia isso é Porque você ok. pegava na biblioteca. Aí tinha que anotar. Aí eu levava pra minha casinha, só que eu não lia. E às vezes, gente, eu tenho arrependimento disso, porque se eu tivesse lido, talvez, não sei, né? Talvez, não sei o que seria acontecido, mas eu sinto que eu É, já mas teria lido. agora eu acho que você tá compensando, porque Tá você lê compensando. muito. Inclusive, eu adoro pegar livros que eu pegava na época, que eu lembro de alguns, e ler hoje em dia. Ai, que bom. A Maldição do Tigre, Diário de Banana, até Harry Potter, ahn, esses clássicos, John Uhum. Green. Eu tenho um desses livros guardados. Um desses livros guardados. Que é uma história assim que uma menina ela roubou os livros e vendeu por R$ 1. Aí eu peguei o de Harry Potter e acho que a Câmara Secreta. É, mas enfim, chegou uma época que eu comecei a ler. Eu falei, ai, gente, vamos lá, né? Aí eu li Diário de Banana 2, eu não sabia que era o 2. Aí eu adorei, e aí lá na escola tinha todos, aí eu li todos, e aí comecei a ler. Aí já era o menininho leitor lá na escola. Então, e aí eu acho muito importante falar sobre até esses livros, né, assim, que são cara, é um livro infanto-juvenil, né, Uhum. e qualquer livro é a porta de entrada para você começar a ler, né. Gente, sim, literalmente, quando no começo do BookTok, que eu usava muitos livros, Acotar, After e tal, e às vezes a pessoa vinha me falando exatamente isso. Nossa, você zoa tanto, mas esse foi o primeiro livro que eu li e hoje eu sou uma leitora por causa dele. E é exatamente isso. Qualquer livro é uma porta para você ler. Então, Pois se você é. quiser ler, leia, só comece a ler, pelo amor de Deus. E até para você entender que tipo de literatura você gosta, né, porque você não Uhum. vai gostar de todo tipo de literatura, assim como você não gosta de qualquer filme, assim como você não gosta de Sim. qualquer série. E se você não gosta, talvez você discorde de mim, se você não gosta, você pode falar mal, por favor, porque as pessoas acham que Não pode não pode falar. falar mal de livro, você tá desrespeitando ali a pessoa que escreveu. Sendo que a gente fala mal de tudo, e falar mal não é um decreto, é uma opinião só. Eu E acho que falar tudo mal, às vezes faz bom até pra quem fez. E tem autor que teve autor que já entrou já conversou assim em Bienal casualmente comigo, falou: "Nossa, se um dia você não gostar do meu livro, por favor, pode falar mal, porque eu sei que vai ter gente que vai ler porque você falou mal, para ver se é ruim mesmo e vai amar. Tem coisas que você vai falar mal que talvez eu vá concordar,
que eu não tinha percebido. Então, tipo assim, opiniões são bem-vindas, desde que eu não desrespeite, né? Obviamente, nem a pessoa que tá aí vendo desrespeite o autor, tá tudo bem, você fala, nossa, achei ruim. Eu acho que é uma questão de opinião e às vezes, assim, também com o passar dos anos, você pode ver uma história de uma outra forma. Uhum. Você pode não gostar de uma coisa que você gostava e Isso vice-versa, assim. aconteceu com Vermelho e Branco e Sangue Azul, que eu falava muito, né? De Vermelho e Branco e Sangue Azul. Até tomei Uhum. café com o autor, foi muito legal. Mas hoje em dia eu fui revisitar, gente, nossa, eu li assim, eu fiquei, nossa, como eu já gostei disso, juro. Porque a gente muda, né? Então eu tô É. planejando para revisitar livros que eu não gostei. Porque tem alguns que eu sinto que hoje em dia eu super adoraria. Uhum, uhum. Ainda mais depois desse momento conturbado. Então, Tem, tem mais a ver com a gente, não é? E com o exatamente, nosso com a momento do gente, que com o livro com em o si? momento, exatamente. É. Esse momento conturbado que eu passei me fez amar tanta coisa que eu não gostava, juro, tanta coisa. Uma delas, por exemplo, é a cantora Caroline Polachek, que é o meu hiperfoco do momento. Eu já tinha tentado gostar várias vezes, não gostava. Só que aí, depois que eu passei por isso, eu percebi que todos os meus sentimentos ganharam uma nova forma. Uhum, Tudo virou outra coisa, tudo. uhum. Não teve nada que não mudou. E aí eu fui ouvir novamente e na primeira vez que eu ouvi de novo, eu fiquei completamente apaixonado. E nesse momento que eu fiquei apaixonado, eu lembrei exatamente da última vez que eu tinha tentado ouvir e tinha achado horrível. E eu tinha achado muito horrível. E dessa vez eu ouvi uma vez e fiquei, meu Deus do céu, isso é a melhor coisa que eu já ouvi na minha vida. E eu tô Então completamente, tipo assim, comprei vinil, tô completamente obcecado. E tudo porque eu mudei. o Ethan Hawke tem uma fala que é muito bonita, que é assim: "Ah, a maioria das pessoas não pensa em poesia o tempo inteiro, ninguém fica pensando sobre isso. Mas você recorre à poesia quando você tem um término, quando você perde alguém, ou quando você, passa pela morte de alguém, ou quando você é despedido, você não sabe lidar com isso. Então, assim, Sim, aí a arte vira algo muito importante. sim. Então você precisa passar por certas coisas para entender outras Sim, coisas. nossa, eu tenho quase certeza que eu entrei no teatro. Um parênteses. Eu entrei no teatro nesse meio tempo, Hum. porque é uma coisa que eu sempre gostei, sempre quis, e minha professora do teatro bem falou sobre essa exata frase. Porque a gente tava falando sobre isso, né? No final, a gente deita assim no palco e apaga a luz e ela lê algum texto, alguma coisa pra gente refletir sobre arte. E aí ela leu isso aí. E nossa, é muito verdade. Eu acho É, que a gente só a arte ela tá muito viva assim na dor, é bizarro, aí a gente tem a real dimensão da é, arte, né. mais que na felicidade. E eu tava observando, eu sou uma pessoa muito de ouvir álbuns. Tipo assim, eu não tenho playlist, por exemplo. Eu gosto de dar play no álbum e eu Hum. escuto ele inteiro. Por, por isso que eu sou tão crítico com música, porque eu gosto de coisas bem construídas. Uhum. E eu parei um dia e tava analisando todos os álbuns que eu tinha salvo e nenhum não falava sobre a dor do amor. Aí eu fui parar pra ouvir as músicas, por exemplo, que estão no top 50 mundial, no Brasil também. Tudo todas as músicas. Você vai achar, até em funk, você vai achar uma frase que tem a ver com tristeza e amor. Aí eu falei assim, vou tentar nos funks. Até nos funks, muitas vezes eles usam o sexo pra suprir carência na letra. E eles falam isso claramente. Tipo assim, tipo, transar pra esquecer, é, fazer melhor que a minha ex. E é tudo sobre isso. E eu tô morando com um amigo, né? Que passou também. Inclusive, eu terminei. Olha que loucura. A vida. Eu terminei. Ele terminou. A gente não se falava há anos. Eu terminei. Ele terminou uma semana depois. E aí eu saí de casa. Ele morava sozinho. Por causa é, disso, a gente se uniu. Tipo, eu lembrei dele e falei, amigo, você não, Como é não- que você tá? O que que tá como você acontecendo? tá? Você não sabe alguém que esteja querendo alguém morar junto? E aí ele falou, ai, amigo, eu tô num momento difícil, inclusive, na minha vida. Aí eu falei, ai, o que aconteceu? Aí ele contou, eu falei, nossa, amigo, me aconteceu também. Tudo, a gente, inclusive, hoje, ele tá ali junto com o Lucas. Tem 3, 4 meses que a gente tá morando juntos. E ele já tá ali junto com o Lucas, assim, porque a gente viveu isso juntos. E Uhum. foi uma imersão, assim.
Que E, importante. E aí você encontra o melhor amigo de novo, aham. né, assim, na E, cara, vida. eu tava conversando com ele essa semana que nunca ninguém vai saber o que, que a gente passou nesses meses. Só a Uhum, gente. uhum. Porque a gente foi em lugares assim, loucos. E eu até me perdi que eu cheguei nesse Não ponto. importa, Mas aqui é associação livre, vai tá bom. falando, vai falando. Mas enfim, foi isso. Lembrei. A tristeza, o término tá em tudo, não tem como fugir. E, e ontem eu tive um pensamento, juro, do nada, eu tava assim, ouvindo uma música super triste. E eu tava me identificando muito. E eu juro, veio exatamente esse pensamento. Nossa, que alegria por ter passado por esse caos. Porque como seria sem graça não ter essa experiência? É. Eu fiquei exatamente assim. Eu tive essa sensação, nossa, como é bom ter passado por um momento difícil. Você se sente meio vivo, né? É, você se sente vivo. Mais vivo, na Você se sente. verdade. Tipo assim, eu realmente senti, cara, que eu sou alguém. Eu sou Foi alguém. essa a alma do pensamento. Eu sou alguém, eu tenho história pra contar. Isso é tão legal. Que Porque tem incrível. gente que não tem nada. Na É. vida só não acontece nada de ruim, tudo fácil, tudo certo. Nossa, como é bom ter história pra contar. E poder, por exemplo, ficar aqui 1 hora falando disso, sem sentir dor, só lições que eu aprendi. Maravilhoso. E é isso. Maravilhoso. Aí eu tenho um problema que, assim, apesar de ser uma pessoa super romântica, eu sou muito romântico, na mesma intensidade, eu sou muito safado. E aí eu tô sempre observando, sabe? E a academia é um ambiente, tem muita gente bonita. E óbvio, né? Não fica assim sendo inconveniente, mas as pessoas trocam olhares na academia, sabe? Eu mesmo já fiquei com uma pessoa da minha academia, que a gente ficou se olhando no treino, e aí a gente pegou o Instagram, enfim. E aí, esses dias, tinha um menino muito lindo, e aí eu percebi que ele tava me olhando sem parar. Aí eu fiquei assim, ai, que legal. E aí aí eu olhei também pra ele, a gente ficou, jura, eu treino por 2 horas, 3 horas, e ele ficou o tempo todo, e ele ficou o tempo todo se olhando. E aí no final, ele veio até mim, eu pensei, ai meu Deus, é agora, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que alegria. E aí ele virou e falou assim, ai, você é o Digão, né, do TikTok? Eu falei, aí eu pensei, ai, não. Ele me conhece, por isso que ele tava me olhando. Mas eu falei, mas tudo bem, né? Não me importa. Eu posso pegar fãs também. E aí ele falou, é porque minha irmã gosta muito de você. E aí eu morri, eu fiquei com tanta vergonha, desde então não quero olhar pra mais. Não quero ter contato com mais ninguém na minha academia. Eu chego, tô pensando até em ir de óculos, sabe? Chego igual um espião. E é isso. A minha história é triste. Digão, e sonho, pesadelo, você costuma ter? Como é que é a sua relação com sonhos? Tem gente que anota, não sei Literalmente como é mesmo, que é. sonhos e Sonho, pesadelos. sonho, é. Ah, então, os meus sonhos e pesadelos são coisas vagas. No começo, eu tive muitos pesadelos com o meu É ex-namorado. mesmo? Juro. Você jura? Juro, é porque a gente dormia junto, né? Todo dia, o tempo Ah, todo. sim. Então, foi super estranho. Primeiro um mês dormindo sozinho, foi o pior. Nem o travesseiro eu abraçava pra não ter semelhança. Inclusive, foi um orgulho do psicólogo, porque eu fui muito responsável comigo. Tipo assim, sabia que eu nunca entrei nas redes sociais do meu ex-namorado desde que a gente terminou. Isso é uma coisa. Um psicólogo toda sessão não entra nas redes sociais. Eu falava, por que que eu vou fazer isso? Eu deixei de. Gente, tudo que eu pude, tudo. O único contato que eu tive direto com ele foi direto e indireto, foi coisas que a gente precisava resolver. Tirando isso, gente, eu nunca entrei em story de conhecidos. Eu silenciei todos os nossos É a conhecidos em melhor comum. coisa, Gente, eu gente. fiz ele sumir. Assim. Mas é a E melhor não por ódio, coisa. porque, gente, acabou, né? É, e assim, depois de um tempo, acho que tudo bem, É, voltar a sim. contato e tal, mas enquanto você tá ressignificando a história, Sim. só vai ser Sim. esquisito Inclusive, isso é ficar engraçado fazendo essas mesmo, porque coisas. se você lê os diálogos que a gente teve nos primeiros 3 meses e nas últimas 2 semanas, são tons completamente diferentes. Porque eu acredito que o ódio faz parte da superação. Tipo, Ah, com certeza. então, eu tive que odiar ele por um momento. Aham. E aí o ódio virou a superação que virou carinho. Então, as nossas últimas mensagens, que a gente tem coisas pra resolver, estão sendo super amigáveis. Espero que dê tudo certo. Antes era tudo com ponto final, vírgula, agora já não tem mais ponto final e vírgula. Então, tipo assim, é real isso. As coisas vão mudando. Tudo muda, né? Acho que Tudo toda a gente muda. chega nessa conclusão. É, Tudo tudo muda muda. quando um É. término, uma tristeza acontece. Mas os sonhos e pesadelos. Foi isso. Eu tinha muitos sonhos com ele no começo.
E recentemente não tenho tido, mas eu talvez tenha a ver com a minha, não sei, com a minha rotina, porque eu me dedico igual um doente na academia. A minha vida é... Então, E aí, a minha alimentação, tudo meu, tipo, meu nutricionista mensalmente pergunta do meu sono. E, por exemplo, agora a gente diminuiu o líquido na parte da noite para não acordar para ir ao banheiro. Então, tudo é meio que programado para o meu sono funcionar, porque o meu sono, eu preciso do meu sono para os meus músculos crescerem. você falou que você fica 3 horas na Eu fico academia. 3 horas todo dia, gente. Todo dia eu fico. Minha agência, inclusive, é até engraçado. Quando eles me mandam, eles já sabem o momento que eu tô lá, que é sempre de 3 às 6. Sempre. E aí, sempre que acontece alguma coisa, a Leti lá da agência fala: eu sei que você tá na academia, mas me atende por um segundo. Gente, todo dia, de 3 às 6 horas eu estou na academia. Isso te mudou também? Então, eu ia falar isso. A academia não é que mudou a minha vida. Tipo assim, salvou a minha vida. E isso, ela começou a salvar a minha vida antes do meu término mesmo. Tipo, eu comecei meses antes de terminar. E, nossa, mudou tudo. Aí tá aí outra coisa que muda tudo. Muda, E muda muda mesmo, cara. muito. Tipo, aquele negócio também de você se sentir mais. Quando você realmente percebe que seu corpo é uma máquina, é uma coisa muito doida. Uhum. Tipo assim, você pode alterar tudo Você na pode sua alterar tudo. alimentação, com base na sua alimentação e no seu exercício físico. E, nossa, eu diria que foi a junção da academia, o que salvou minha vida. Foi a junção da academia com o DJ Ramemes, que é um DJ de funk. Porque Porque eu só conseguia treinar no começo com ele, com ouvindo as músicas dele. Olha só. Juro, até hoje, teve uma época que ele. Eu sou muito fã da Taylor Swift, teve uma época que ele passou a Taylor Swift no meu Last FM, que é onde eu conto lá. Eu ouço Rage Against the Machine Hum. Juro. pra Então, treinar. é muito bom, assim, a junção do treino com a música certa. E foi o DJ Ramemes. Inclusive, sábado eu vou numa. Gente, juro. Eu sou tão grato ao DJ Ramemes. É funk, né? O pessoal acha que. Eu sou tão grato ao DJ Ramemes que eu vou numa festa sábado que ele vai tocar. Tem uma música dele que eu amo, que é Isqueiro Rosa. E eu comprei um Isqueiro Rosa que eu vou dar um jeito de dar de presente Isso pra ele. aí. Entendeu? Eu vou falar. Ele não vai entender nada. Eu vou falar, nossa, você salvou minha vida. Ele vai ficar, tá bom. Mas Mas foi. é legal isso, né? A gente não sabe o que salva a nossa vida Aham. também, tipo, Pois é, qualquer e vai ter coisa. gente que com certeza vai ouvir isso, vai revelar os É, olhos, mas, gente, é. é um fato. E a academia, nossa, é minha coisa preferida hoje em Sabe dia. que Tô até com minha barrinha aqui ó, de cereal. eu vou lançar um livro agora, né? E quando eu estava escrevendo esse livro, eu fiz, eu fiz sei lá, quis fazer uma experiência, assim, de saber o quanto Uhum. meu corpo poderia mudar. E aí, esse livro é sobre uma lutadora de MMA e eu queria entender como é que seria o corpo dela. Nossa, que Então, legal. cara, Nossa, eu fui lutar e eu fui pra academia também, parei de beber, fiquei só comendo tudo certinho. Cara, eu fiquei assim de um jeito que eu falei, cara, eu não acredito que eu posso ser assim. aham. E aí eu não ficava 3 horas na academia, mas eu ia todo Nossa, dia, ficava, vai, 1 hora e meia sim. por Não, aí. 3 horas é uma loucura mesmo, mas literalmente, se você tem 40 minutos no seu dia, isso já muda tudo. Então, e aí assim, eu pensei, cara, eu quero viver mais, né? Eu não quero viver pouco. Eu decidi que eu não queria viver pouco. E aí eu falei, tá, eu não posso comprar o tempo, mas o que eu posso fazer é ir na academia e cuidar da minha alimentação. Sim. Então, é uma maneira de comprar o tempo. Sim, nossa, você falou isso, você lembrou de um tópico que foi assim, top, coisas que fizeram me curar. Foi eu decidir que eu ia fazer o que eu podia fazer. Porque como veio a culpa, a culpa vem com o desejo de mudar as coisas que a gente não pode mudar, já, Exato. já passou. E eu queria mudar as coisas que eu fiz, eu queria mudar o lugar que eu tava morando, agora que tudo tinha acabado. Eu queria Uhum, mudar tudo, eu queria mudar tudo. Eu queria dar um jeito de ou voltar no tempo, ou que tudo do momento fosse diferente. uhum. E eu parei e pensei assim, falei, nossa, não consigo fazer nada disso, mas o que que eu consigo fazer? E aí eu percebi que eu não arrumava, tinha tempos que eu não arrumava meu quarto, eu tava me dedicando menos na academia, na minha alimentação, na arrumação da casa. É realmente coisas, entre muitas aspas, banais, coisas que você já. Obrigações mesmo. Uhum. E aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a fazer o que eu posso fazer. Porque eu preciso sentir que eu tenho controle da minha vida.
E aí eu comecei a arrumar meu quarto, arrumar meu banheiro, ir pra academia muito, muito regularmente, me alimentar regularmente. E depois que eu comecei a fazer as coisas que eu podia fazer, começaram a mudar as outras coisas Uhum. naturalmente. E na psicanálise a gente fala que a melancolia, né, que é quando a gente passa o luto, na verdade. A melancolia é quando tem o comprometimento da autoestima. Uhum, Então, quando você não consegue mais fazer as suas coisas, você se sente de uma certa maneira, aquilo te afeta, é como se o luto, chegasse até você, exatamente. né, e aí vira algo de você contra Nossa, você. eu acho que foi esse mesmo ponto de virada. Tanto que 3 semanas atrás, quando eu tive essa oração aí, foi isso mesmo. Eu fiquei, nossa, já tá chegando ao ponto de que já tá, eu tô me tornando menor do que eu já tô, sabe? Tipo, eu Então, já tô me sentindo pequeno, eu tô diminuindo. é. Eu não posso diminuir, porque se eu diminuísse uma hora, eu ia acabar sumindo, sabe? Então, foi isso. Eu cheguei, eu falei, nossa, chega, esse luto não vai mais. Não vai se tornar melancolia, né. Exato. E é isso. Eu acabei de reparar que eu não tô olhando nos seus olhos, mas aí eu lembrei que isso é uma outra coisa que eu não Não, mas consigo. você tá o Ah, tempo tô? inteiro. Ai, que bom. O tempo inteiro, Tá vendo, fica gente? Tô o tranquilo. tempo todo me culpando Tá por coisas que eu vendo? não tô fazendo. Para, Digão, para, É não porque, tem nada de errado, é porque para. no teatro teve um exercício no primeiro dia que a gente teve que ficar num quadrado. Eu tenho muita dificuldade de olhar no olho dos outros. E a gente teve que ficar num quadrado. E aí, gente, o teatro é tudo. Juro. Você já fez? Não fi eu fazia peças quando eu estava no colégio, mas Eu tô fazendo nesse lugar que eu não vou te falar o nome depois. Tem quando acaba uma turma, começa outra, e são 2 meses. Aí é toda hum, sexta-feira à noite, e o nome é Curso Livre de Teatro. E aí, 80% da minha turma tem mais de 30, 40 anos, por exemplo. que legal. Juro. E pessoas só buscando, muita gente falando, tipo, eu amo todos eles, já criei amor por todos eles, tem 4 semanas só. É, eles falando, tipo, nossa, vim aqui porque eu queria fazer uma coisa diferente por mim. As pessoas mais velhas falam isso, tipo, de 60 anos, tem duas pessoas de, tipo, 60 anos. Eu queria fazer uma coisa por mim. Aí tem outro grupo de pessoas que falam, é isso aqui vai me ajudar no meu trabalho. Um outro grupo de pessoas que falam, eu não. Esse foi um grupo de pessoas favoritos, que falavam, eu não sei o que que isso vai me mudar, mas vai. Muita gente falou isso. É E eu, tão honesto, né. é muito, é muito doido, porque a gente tava falando sobre isso na última aula. O palco, ele realmente é mágico. Ele Quando é. a gente no Eu primeiro fui dia, bailarina grande parte da minha então, vida, então quando no primeiro dia que a gente pisou lá, é inexplicável, porque a gente começou na primeira aula, todo mundo falando, sou tímido, não consigo, não consigo, não consigo. E no final da aula tava todo mundo imitando animal como se a gente se conhecesse há anos. que coisa, né. Sim. E foi exatamente o que a moça falou. Parece que quando a gente pisa ali, a gente cria a noção de que quando a gente sair dali, as coisas que a gente fez já não. Ninguém vai lembrar, ninguém vai ficar. A gente tá ali pra se despir mesmo, né? Tanto que tem Uhum. aquela frase que fala que atuar não é colocar uma máscara, é tirar uma. E, tipo assim, é exatamente isso. Enfim, aí teve um exercício que foi a gente ficar andando sem parar, olhando no olho de quem passasse na nossa frente. E esse foi o primeiro exercício. E essa é a minha maior dificuldade. Eu sinto que eu só tô conseguindo olhar mais no seu olho por causa disso. E aí eu fiquei, nossa, como pode? Tipo, você foi uma decisão super, uma coisa que eu podia fazer, que era entrar no teatro. Falei, isso eu Uhum. posso fazer, eu vou fazer isso por mim. E na primeira aula já enfrentei o meu maior terror, que é olhar no olho das Que pessoas, e é incrível. uma coisa que já mudou, né? E eu saí naquela. Foi muito doido que eu saí naquela aula e eu tinha que ir no shopping. Eu falei assim: eu vou olhar no olho de todo mundo que passar no shopping. E eu não tô nem aí, que as pessoas não vão entender nada. E eu fiquei andando no shopping olhando no olho de todo mundo. E agora, até no teatro já é automático olhar no olho de todo Que mundo. legal, Então, gente, é isso. O que teatro também é uma legal. coisa que salvou minha vida. Quando você. E é super. Depois eu te falo tudo, mas Entendi, super é um legal. convite, eu É um vou. convite, por favor. Entendi, tá É bom, uma eu seita o vou. teatro. Você tem que Eu fazer o vou, teatro. tá bom? Eu vou Tá fazer bom. aula. Digam, a gente falou sobre superar um grande terror, então, eu não sei se você sabe, mas eu tenho aqui a geladeira das fobias, que tem todas as Hum, fobias do mundo. Eu vou abrir e a gente vai falar sobre essa fobia, tá tá bom? bom. Meu Deus! Pera. Acredita que existe isso? Essa é uma fobia. Ai, tá me sentindo muito burro. Essa é uma fobia de quê?
Eu acho que. Não, acho que. Acho que você sabe. Não, meu Deus, eu não sei. Eu fiquei em dúvida. Eu E- fiquei, eu fiquei em dúvida se é sobre a Bíblia ou se é sobre a biblioteca. Faz total sentido. Bom, Não é no nenhum dos final das dois. contas é a mesma coisa, é pavor de qualquer livro. Ah, tá. Eu falei, meu Deus, eu posso sobre a Então, Bíblia? pode ser a Bíblia também, Ai, gente. ai. Nossa, tem gente que, tipo assim, como assim? Fobia mesmo? Fobia de ler Meu Deus. e fobia de livro. Você já imaginou? Você não poderia ter essa fobia jamais. Meu Deus. Hum. Tipo, a pessoa, ela não Não consegue simplesmente não ler. consegue ler. É. Eu acho Mas que tem muito pegar a no ver. livro, tudo bem, mas ela não consegue ler. Ela tem gente que tem medo de livro Meu também. E aí Deus. eu acho que é uma questão de trauma de infância, alguma coisa aconteceu com a pessoa que tem a ver com isso, né? E ela significou dessa forma, mas ela tem pavor de chegar perto de livro. Eu estaria Nossa. morrendo de fome, você também. Nossa, gente. Porque eu fiz um story esse story foi super. Até eu nem postei, porque depois eu fiquei vendo que merda é essa? Que eu terminei de ler um capítulo de um livro, aí eu liguei a câmera e falei exato, tipo assim, gente, como pode a literatura existir, né? Tipo assim, imagina viver num mundo onde você não pode. Aí eu fiquei, tipo, um tempão falando que tudo só existe porque alguém escreveu alguma coisa algum dia. Tipo assim, gente, literalmente, tudo que tá aí tava escrito nas pedras, tava desenhado. Então, não tem como. O livro é a matéria-prima do mundo. E Ai, que olha, você lindo! viu? Você não postou? Hã? Você não Não, postou? Você ainda tem não isso? tenho, gente. Vou Ah! cortar daqui, vou postar. Então é isso, gente. Por favor, o livro é a Porque matéria-prima eu do fiquei mundo. assim, nossa, fiquei encantado. Agora, imagina a pessoa que não lê. É. Pelo menos criaram um audiobook, né? Aí ela, ela Ela ouve. consegue ouvir o livro. Nossa, chocado dessa fobia. Maravilhoso. E me fala, você tem alguma fobia? Além de achar que era olhar nos olhos das pessoas, embora eu não concorde, porque eu Pois nunca vi é. você ter dificuldade de olhar nos meus olhos. Então, é verdade. Agora, eu achava que eu tinha essa fobia, mas acho que eu não tenho mais. Passou. Passou, mas uma fobia que eu tenho é a fobia social, fortíssima. É mesmo? Gente, eu Você jura? juro, você não tem noção. Quando eu desci aqui, eu demorei, tipo assim, uns 2 minutos pra conseguir abrir a porta pra falar com a recepcionista. É desse nível. Teve uma na Bienal de Salvador, gente. Olha que história triste. Eu fiquei um dia, uma noite, tava com fome, o Lucas, tava com o Lucas. Aí ele saiu. E eu não comi, porque eu não queria. Eu tava, tipo, com pânico de interagir com o entregador do iFood. Tipo assim, eu tenho pânico de interagir com pessoas. Muito pânico. Por incrível que pareça. E ainda assim, ó, gente, ainda assim fico lá E 10 você horas tá aqui. aqui, fico 10 horas lá na Bienal abraçando. Gente, Então, chego em casa, a Leti da minha agência já tá mais. Ela já consegue enxergar. Tem uma hora que eu desligo. E aí entra uma outra coisa. Eu acho que entra a gratidão dentro do meu corpo e eu continuo falando com o pessoal. Mas quando acaba e a gente vai lá pro cantinho, eu não consigo falar mais nada por horas. Juro. Mas isso é uma coisa que melhorou muito. Muito, 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 pois muito. é, porque a gente não Nem parece, percebe. né? Não Juro. parece. Aquele meme, a gente nunca sabe como tá a mente do palhaço. Mas também isso me remete ao que você tinha falado lá da sua infância, de não ter Uhum, contato, né? sim. E de repente você tem contato mais tarde, que é muito um amigo, ao mesmo tempo que essa questão de não ter se conectado na infância te acompanha de alguma Sim. forma. E depois você perguntou o moço ali. Eu cheguei aqui, gente, a porta de vidro. Aí o pessoal olhou assim, eu fiquei parado, eu travei, eu congelei, só porque alguém me olhou, eu congelei e fiquei ali até alguém abrir a porta. Eu fiquei muito nervoso. Mas eu acho que. Acho não, tem a ver mesmo com essa parte da socialização da infância, porque eu nunca soube socializar. Mas E você tá eu aprendendo tô super agora e aprendendo. os vídeos que você faz, tudo mais, Então, é tudo parando as pessoas. Gente, as nada a ver pessoas te mesmo comigo. Eu parando. paro as pessoas no meio da rua, gravo em público. Então, Não, mas isso aí é. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas eu sempre me achei uma pessoa sem força de vontade. Mas agora, parando pra pensar, acho que eu tenho uma força de vontade muito grande. muito grande. Porque eu sei o que eu tenho que fazer. Ai, gente, olha, agora eu tô até feliz. Porque eu sempre me achei um procrastinador, mas acabei de perceber que eu sei o que eu tenho que fazer e eu faço. Mas Não eu é acho que é isso. procrastinador não, Por cara. exemplo, eu fui gravar uma publicidade para uma marca e era no meio da Avenida Paulista, com câmera, e tinha equipe, holofote, tá, tá, tá. Gente, antes de gravar, tava tipo assim, tremendo, bebendo. Eu bebi
1 litro de água em, tipo assim, 5 minutos. De tanto tremer. E aí, quando deu play na câmera, some. Assim. Uhum. Mas a minha professora do teatro, Tássia, um beijo, Tássia, vou mandar pra ela assistir. Aham. É, ela falou que tem muitos atores que ficam se tremendo antes de entrar no palco. São as pessoas mais tímidas do mundo, mas quando tem que fazer, fazem. É, E eu acho que e foi ali que eu soube que eu quero muito fazer ano que vem a faculdade mesmo de teatro. que Porque, legal. porque eu gosto disso, eu gosto da ideia de encarnar um personagem, gosto da câmera, gosto de fazer. Uhum. Eu amo fazer as pessoas irem, tanto que foi assim que eu comecei, né? Então eu quero. Aí eu começo um assunto e termino em outra. Não, mas é isso, porque Mas- aqui eu sempre falo assim, associação livre, né, que a gente fala Aham. dentro da psicanálise, é ir emendando um assunto no outro mesmo, porque eu quero conversar com você e o que eu acho legal do divã é que o programa é diferente para cada pessoa que senta aí. Aí depois eu vou assistir o do Eric, eu vou assistir os outros depois, porque eu Então, imagino assim, mesmo. cara, é diferente, isso que torna o programa Sim, legal, sabe, eu sim. acho. A gente falou de fobia, mas agora eu quero entender como você vê o futuro dos livros no Brasil? Ou do consumo de livros, ou da divulgação literária? Gente, uma coisa que eu sempre falo é que já me perguntaram, você não tem medo de uma hora pararem de ler? Essa é uma pergunta que me fazem. E eu não tenho nenhum. Tipo assim, eu tenho a certeza que a literatura ela é para sempre e vai ser para sempre. E não é uma coisa que a gente precisa esperar. É só olhar. Se uma época a moda foi youtuber, temos muitos booktubers bem-sucedidos. Uhum, Se é moda é o TikTok, temos muitos booktokers bem-sucedidos. Porque a gente que gosta de ler, a gente começa a gostar e a gente vai para sempre gostar de ler. Você pode ficar uma época sem ler, mas você vai voltar a ler. uhum. Então eu acho que é sei lá, uma maré assim que ela vai continuar e estão para sempre surgindo novos leitores, novos temas, novas pessoas falando de coisas diferentes. Hoje em dia, então, as pessoas problematizam a criação do termo romantasia, que é romance e fantasia. Uhum. Problematizam a criação de enemies to lovers. Gente, de verdade, quanto mais criam essas classes na literatura, eu acredito que mais leitores estão sendo criados, porque cada vez mais as pessoas têm o que ler. Então, Uhum. tipo assim, se você está incomodado que agora alguém chama a fantasia que tem romance de romantasia, por quê? Vai ter as pessoas que só vão querer ler romantasias. Eu só quero fantasia com romance. E essas pessoas vão estar lendo, vão estar ali fomentando a literatura. Vão ter as pessoas que só querem ler fantasia, que não tem romance, que só querem a guerra e Uhum. os poderes. Então, eu acho que a literatura ela vai durar para sempre. Também, como eu falei ainda agora, que a literatura ela é a matéria-prima do mundo. Se acabar, a gente morre. E sempre surge uma tese, assim, né, de que, alguma coisa nova vem, então a antiga vai acabar. E na verdade não, o livro nunca acabou, né, com Exato. TV, com o cinema não acabou com TV, enfim. Gente, se você olhar só um pouquinho mesmo, você vai ver. O cinema, ele se alimenta da literatura de um jeito que Exatamente. eu acho que as pessoas não têm ideia da quantidade de filmes que são livros. As pessoas Uhum, não têm ideia. uhum, uhum, Tipo, por Fins agora, que vai ser para sempre lembrado como uma grande coisa do cinema. E é um livro. uhum. E um monte de coisa. O que mais tem, gente, é adaptação literária. Às vezes eu sinto que tem mais adaptação do que filmes, porque toda hora eu tô olhando e é um filme baseado no livro. Se não sem uma adaptação, o autor fala que se inspirou em algum livro para começar a escrever. Então, é uma coisa eterna. E os livros não vão acabar porque são histórias, a gente vive de histórias, a nossa base Sim, é história, né, é vida. sim. Tanto que eu tava falando com um amigo esses dias, tava falando da Taylor, né? Eu falei assim, a gente tava conversando, nossa, é ela que vai, eu acho que ela é artista, ela talvez tenha sido, porque as pessoas estão cada vez mais gostando de coisas muito específicas, né? Uhum. Tipo assim, por exemplo, no seu TikTok, se você quiser, você consegue deixar sua For You só de gente colocando capinha do celular, por exemplo. Hum. E a gente estava falando que talvez ela seja a última grande artista geracional, porque que todo mundo conhece, que é essa grande movimenta multidões gigantescas de todas as idades, porque cada vez mais as pessoas estão é,
gostando de coisas muito específicas. Nichos, né? Nichos. Isso não é uma opinião nossa, a gente estava vendo de um artigo sobre isso. Se você gosta da Taylor ou não, não tem problema. Não é sobre ela ser boa. E aí, o que a gente usou pra falar? A gente falou assim, ai, tipo, nós somos super tecnológicos, nós somos jovens. Mas a primeira coisa que a gente falou foi, nossa, é ela que vai estar nos livros de história, então, com aquelas fotos icônicas, né? Aí a Então, gente, é exatamente isso. Aí eu até mostrei pra ele uma foto, assim, muito linda dela com um estádio que tinha 100 mil pessoas. Falei, nossa, essa aqui é super livro sabe quando a gente tá na escola estudando livro de história que aparece lá o Michael Jackson, Beatles, vai aparecer, eu tenho certeza que essa foto da Taylor vai estar em algum livro de história. E é exatamente isso, os livros vão estar aí para sempre. Nem que uhum, sejam talvez digitais, mas eu sim. acho que não, porque ai, o Não. papel, gente. Então, eu também, eu não, ai, gente, eu Odeio adoro livro de desmatamento, papel. mas eu amo papel, sabe? Eu amo também. É, E já que estamos falando de história, eu queria perguntar se você pudesse pensar na sua vida, assim, qual seria o seu final triunfal? Ahn, gente, vou citar a Phoebe Bridgers, ela tem uma música que é I Know the End. Vou criar um super contexto aqui. Uhum, Posso? pode. Ela é uma artista folk, diga. Eu não lembro se é exatamente essa definição, mas ela tem um estilo musical. Uhum, E é um estilo musical mais suave, mais tranquilo. E é como eu interpreto essa música. Pode ser que ela não tenha. Mas é assim que a arte funciona, né? Pode ser que seja zero o significado dessa música pra ela, mas é como eu entendo. E, e é um estilo, como eu falei, muito voz e violão, harmonias suaves, dificilmente tem grandes explosões de bateria. É o uhum, folk. E nesse álbum, que é o Punisher, ela termina com a música I Know the End. E nessa música, no final, ela fala que. Ela fala assim: eu não tenho medo de desaparecer. é, E o Billboard diz: o fim está próximo. O fim está aqui. E Billboard é uma parada musical, né? Então eu sempre interpreto. E na hora que ela fala isso, começa uma bateria assim por 3 minutos sem parar. Parece vira um rock a música. uhum, E o que eu entendo é que ela não tem medo de colocar, assim, de uma forma artística, falando, ela não tem medo de colocar bateria numa música folk, mesmo que as pessoas que gostam de folk deixem de gostar dela, porque é o que ela quer fazer. E é isso que eu entendo que ela diz. Meu final triunfal, eu acho que é esse, sabe? É fazer o que eu quero sem medo, porque sem medo do que vai gerar em relação às pessoas gostarem de mim ou não. uhum, Óbvio, né? Sem ser, que não seja algo ruim, mas acho que ser livre, acho que esse é meu final triunfal. De não almejo ser rico nem milionário, eu almejo ah, fazer o que eu quero em paz, ter paz nas minhas uhum, atitudes. uhum. Esse é meu final triunfal, eu acho. Muito bem. Deixa seu contato. Eu acho que é difícil alguém que não te conheça, mas assim, deixa Ai, seu não, não. contato. Gente, eu sou o Digão, meu contato, meu Instagram é rock, Digão Rock, com QE. Inclusive, tá aí uma coisa que eu esqueci de citar, mas eu vou citar aqui, porque eu nunca deixo de citá-lo em Hum, todos os podcasts que eu vou. Eu não tenho rock no meu nome, a minha mãe tem, a minha irmãzinha tem, hum, e o rock é do meu padrasto. E hum, quando eu me mudei pra Cabo Frio, é, aí eu sempre me emociono falando disso. Quando eu me mudei pra Cabo Frio, foi pra morar com ele e com minha mãe. E aí tinha vezes que ele ia lá me buscar de moto em outra cidade, só pra fazer surpresa pra minha mãe. Enfim. E aí. Eu falei que eu não tive um pai, quando eu tava citando meu pai uhum. biológico. Sim, Mas sim. chegou uma época da minha vida que eu passei a ter um pai, que foi ele. E aí, quando eu me mudei, eu recebi uma oportunidade de emprego em São Paulo, em uma época da minha vida. E aí eu falei, foi quando eu criei minhas redes sociais. Uhum, E aí eu decidi colocar o rock no nome por causa dele, porque eu pensei assim, se um dia o meu nome tiver um legado, eu quero que as pessoas se lembrem do meu padrasto. E aí eu digo ao rock com que eu é por causa dele, o Leonardo Rock. Então, é isso. Minhas redes sociais são Digão Rock, com que eu é no Instagram e X, né, que agora voltou. No TikTok, no X. E no meu Instagram é Rock Digão, é o contrário. E é isso. muito bem. Eu amei hoje.
principalmente porque foi um programa completamente voltado para o amor, assim. E apesar de escrever terror, gente, eu acho que o amor é a coisa mais importante desse mundo. Sim. Eu tô com a camiseta da banda do meu namorado. Oh! Our Last Creation. Então, é isso, pesquisem. Muito obrigada, Digão. Eu que agradeço. Eu amei, eu juro, eu estou impressionado que eu esperava um rumo totalmente Mas foi diferente. demais. É Nossa! incrível, é Eu tô incrível, é muito incrível. feliz de ter falado sobre essas coisas. Enfim, Que bom, adorei. que bom. Se um dia repetir Adorei. convidados, pode me chamar de novo, que eu vou Pode adorar. deixar, eu vou chamar sempre. Tá bom. Fim da nossa sessão. Seres das trevas, tchau. Somos o Divã de Singularidades e estamos no YouTube e Spotify. Por favor, curta, compartilhe e ative as notificações do nosso canal. É isso que vai fazer com que a gente consiga continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Eu sou Paula Feb, escritora e psicanalista. Nosso analisante fez o TikTok sua vitrine. Ele, que passa 3 horas por dia entre academias. Quando não está treinando, está lendo. Adeus, Digão, e obrigada pelo seu inconsciente.